Alô, e aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Ótima noite para todo mundo aí. Estamos na nossa live de número 43, né? Deixa eu já até deixar escrito aqui, ó. Nossa live 43. Muito bom, sejam todos bem-vindos, todas boas-vindas a vocês. Bom, vamos lá. Para quem é novo aí no canal, já aqui esse é o nosso jeitão dessa aula, tá bom? Dessa live. Eu considero que não é uma aula em si, na verdade, cada semana a gente traz um negócio novo, tem semana que a gente traz estudo de caso, tem semana que a gente traz algum documento novo, alguma boa prática nova. Às vezes a gente traz aula mesmo, conteúdo teórico, às vezes conteúdo prático, ou mesmo a gente vem respondendo algumas dúvidas dos alunos, tá bom? Então é uma semana bem, enfim, didática aí de diversos conteúdos para vocês, tá? Se você é novo no canal, e ainda não se inscreveu, aí embaixo tem o link do grupo do Telegram. É um link totalmente gratuito, tá? Para você participar do nosso grupo do Telegram. Lá eu divido diversos conteúdos e também eu dou lembretes das aulas, porque a gente faz live toda terça-feira. Então toda terça-feira a gente tem um encontro aqui no YouTube ao vivo. Eu tô aqui disponível para vocês, então qualquer comentário, qualquer dúvida, pode escrever aí no chat, aí no YouTube, né? Tem um chat, não, desse lado aqui, né? Do outro, acho que é desse lado aqui. Quem tiver no celular tá embaixo, né? Os comentários. Só deixar sua dúvida, seu comentário, ou eu respondo aqui pelo vídeo, ou eu respondo aí pelo chat diretamente para vocês, tá bom? Então é isso. Vamos lá, vamos sem enrolação aí a nossa aula de hoje, a nossa live. Essa live ela foi inspirada em um aluno lá no nosso grupo do Telegram, ele fez um questionamento, na verdade uma dúvida que ele tinha. Ele queria entender um pouquinho mais sobre duas siglas que são bem conhecidas, né, na nossa área, mas que ainda existem dúvidas a correlação entre elas, o que é cada uma, se elas são diferentes, se não são diferentes, tá bom? Que é o PDCA e o DMAIC. Eu vou até deixar aqui já escrito, ó. A gente tem aqui o PDCA e o DMAIC. São duas técnicas que a gente vai explicar nessa aula de hoje. Se você nunca ouviu falar de PDCA, nunca ouviu falar de DMAIC, tá? Não tem problema, eu vou explicar exatamente o que é cada uma dessas siglas e aí eu vou explicar o porquê de usar também o PDCA e o DMAIC, tá bom? Então vamos lá, para você ver se você tem interesse nessa aula. Então essa aula, pessoal, é o seguinte, o que eu vou mostrar nela? Primeiro, vou explicar o que é o PDCA, o que é o DMAIC, tá bom? Onde cada um é mais utilizado, alguns exemplos para vocês, tá bom? Depois eu vou explicar qual que é a diferença entre eles ou qual que é a correlação entre eles, tá? Entre essas duas técnicas. E para você que não sabe nada, eu vou explicar agora para que servem essas duas técnicas. Independente se você usar PDCA ou independente se você usar DMAIC, as duas técnicas elas têm o único objetivo, tá? De fazer você não pular para a solução, tá bom? Eu vou até dar um breve resumo antes de entrar no PDCA e no DMAIC. Eu vou dar um breve resumo aqui em cima. Não, aqui do lado, ó. Sobre pular para a solução. Porque é justamente isso que essas duas técnicas elas resolvem, tá? O que que é esse... Eu vou até escrever em inglês, ó. Jump to... Opa, peraí que até o meu... Aí foi. To so... Deixa eu apagar aqui. O P ficou muito separado. Ó, vamos lá. É o jump. Minha mesa digitalizadora aqui parou de funcionar, mas aí voltou. Vamos lá, ó. Jump to solution, ou seja, pular para a solução. Esse é um problema, tá? Que nós, seres humanos, convivemos com isso. Tem até algumas explicações, eu vou mostrar agora para vocês aqui. É o seguinte: o que é o jump to solution? Sempre que a gente tiver um problema na nossa frente, ou uma situação, né? Vou chamar de problema, ou mesmo a gente está diante de uma situação que a gente precisa resolver. Situação. Apareceu. Opa! Ah, eu acho que caiu a internet aqui, tá voltando. Aí, voltou, pessoal. A conexão voltou. É que o Miro, eu tô usando um software novo agora, né? Antes eu usava o próprio Paint. Aí o Paint não tinha esse problema, né? Só que como o Miro ele fica online, aí ele realmente ele tem esse problema de conexão. Mas vamos lá, ó. Então a gente tem o Jump to Solution,
que a gente está diante de um problema, de uma situação. O que acontece? A gente, como ser humano, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: a gente olha para o problema, olha para a situação, tá? E aí a gente faz o quê, ó? Primeira etapa que a gente faz, a gente acredita, né? Eu vou até falar, ó, a gente acha que tem domínio sobre aquela situação, domínio sobre esse problema, sobre essa situação, sobre a situação, e já consegue, depois que esse domínio, a gente já propõe uma solução. Eita. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou mudar. Eu tô no cabo para deixar a live, mas eu vou deixar. Aí foi, voltou. Vamos lá. Se der de novo problema, eu vou mudar. Bom, e aí o que acontece? A gente acha que tem domínio sobre essa situação, sobre esse problema, né? E aí a gente já propõe uma solução. Uma solução para esse problema. O que acontece? Sempre que a gente está diante de um problema, de uma situação, a gente já pula para a solução e já quer resolver. Então, se você é um líder ou gestor de uma área, por exemplo, chegou lá um funcionário, chegou com algum problema para resolver, e aí desse funcionário, o funcionário chegou e falou assim para você: ô, eu tô com esse problema aqui, tô com esse problema assado. Aí você, como um bom gestor, um bom líder, você vai pensar e falar assim: pô, mas daí eu acho que pode ser resolvido dessa forma. Ó, resolve assim que assim funciona. O que acontece? É normal a gente fazer isso. A gente, diante de um problema, pular para uma solução. Por que motivo? A gente faz esse jump to solution, tá? Quando a gente usa os nossos conhecimentos ou as nossas experiências, a nossa bagagem, né, que a gente teve, tudo que a gente conhece, a gente usa tudo isso antes de realmente conhecer o problema. Então, quando a gente tem uma situação, sei lá, uma situação sei lá, uma situação de falta de material, por exemplo, né? Então apareceu lá no meio da sua fábrica falta de material. Quando chega essa situação para você, você já resolveu um problema desse no seu passado, você já estudou sobre controle de estoque, sobre gestão de estoque, você já resolveu diversos problemas de falta de material, enfim, todo o seu histórico, sua carreira, né? E aí o que o seu cérebro faz? Ele faz o seguinte: pô, se eu tô com um problema de falta de material, eu já sei como resolver isso, né? Da outra vez eu resolvi assim. E aí você acha que tem domínio sobre o que realmente está acontecendo por causa do seu conhecimento, tá bom? Porque você usa o seu conhecimento, a sua experiência, a sua bagagem à frente dessa situação. E aí você propõe uma solução. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, quando você pula para a solução, você não resolve o problema, tá? E sabe por que você não resolve? Porque você não atacou a causa, né? Você não atacou a causa raiz desse problema, tá bom? Você não atacou a causa raiz desse problema. Esse é o grande problema de você pular para a solução. E qual que é a grande sacada, né, dessas duas siglas aí, do PDCA e do DMAIC, que ajudam você não pular para a solução? O que essa metodologia vai fazer com você? Essa metodologia vai fazer o seguinte: depois que veio um problema ou uma situação, em vez de você achar que tem domínio, o que ele vai falar para você? Ó, seguinte, guarda o seu conhecimento. Primeira etapa que você faz, você vai primeiro analisar. Você vai analisar, você vai coletar fatos, você vai coletar dados, você vai investigar. Ou seja, investigar. Você vai realmente ir a fundo no que realmente causou aquele problema, nos dados, nos fatos, o que realmente aquele problema está trazendo para você de... Ó, pessoal, peraí que a conexão gravando é complicado, né? Ó, deixa eu mudar aqui, vamos lá. Fazer diferente. Tô mudando aqui. Tá conectando. Beleza, show, vamos ver. Acredito que não vai acontecer mais. Beleza. E aí o que acontece? Diante desse problema, dessa situação, você vai primeiro analisar os fatos e os dados e investigar aquele problema, independente do seu conhecimento. E aí o que vai acontecer? Depois disso daqui, ó, você vai ter uma boa base de informações sobre o problema. Agora sim está permitido você usar o seu conhecimento e a sua experiência em cima dessa base para propor
soluções. Então, você não vai ficar mais no achismo que você acha que tem domínio sobre aquele problema. Você realmente conhece sobre aquele problema, porque você coletou informações sobre ele, né? Informações. Tá bom? Então, esse é o Jump to Solution, né? Então, você, no seu dia a dia do seu trabalho aí, tem que evitar o Jump to Solution. Ou seja, quanto mais você pular para a solução, menos você está trazendo propostas que realmente vão solucionar aquele problema. Combinado? Então, guarda um pouco seu conhecimento, a sua experiência, a sua bagagem. Coleta informações primeiro, fatos, dados, depois você utiliza o seu conhecimento para propor novas ideias, novas soluções. Combinado? Então, esse é o Jump to Solution. E por que eu falei tudo isso no começo? Porque é o seguinte, ó, aqui no PDCA ou no DMAIC, as duas técnicas, elas falam para você fazer exatamente isso que eu falei, para você não pular para a solução. Quando a gente fala no PDCA, a gente tem o P no começo aqui, que significa planejar, né? Que é o plan, ou seja, planejar. O que significa planejar? É exatamente isso daqui, ó. Você coletar informação, você planejar como que você vai executar, coletar os dados, coletar os fatos, entender como funciona hoje, entender quais são as causas, né? Planejar como que vai ficar o processo, né, com a nova proposta, com a nova solução. Então você primeiro precisa planejar, ou seja, precisa de mais análise, mais fatos, mais dados, tá bom? Então o PDCA te ajuda a não pular para a solução. O contrário do PDCA é quando você faz um P muito pequeno, você planeja pouco e já sai na execução, que é o D, que é o do. Então você já executa antes de planejar. Quando você já executa, você pulou para a solução e com isso você tem baixas taxas aí de eficácia na solução de um problema, tá bom? Então legal, ó. Então o PDCA a gente já viu que ele resolve essa parte de Jump to Solution. Então se você acredita que no seu dia a dia você está pulando muito para a solução, você pode usar o PDCA ou também o DMAIC, tá bom? As duas servem para o mesmo propósito, para o mesmo, enfim, mesmo objetivo de não pular para a solução. E aqui no DMAIC a gente tem o D, né, que é define, né, que é definir, e o M de medir, tá? Do A de analisar. Olha só, ó, várias etapas aqui, ó, do DMAIC focado em não pular para a solução, focado em coletar dados, coletar fatos, tá bom? Então é isso aí, ó. Então agora a gente vai entrar, agora que você já entendeu, né, o porquê, né, dessas duas técnicas aqui, tá? Vamos entrar agora em cada uma delas aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá, ó. O que significa esse tal desse PDCA aqui, ó? Seguinte, P é uma palavrinha que significa plan, tá? O D, do. O C, check. E o A, de act. Vamos entender cada uma dessas palavras aqui, beleza? Seguinte, plan, ele vem de planejar. O que está dentro desse planejar? Vamos entender melhor. Aí, pessoal, deu de novo esse negócio aqui. Que estranho. Vamos ver. Deixa eu desconectar esse cara. Agora vai, pessoal. Boa. Vamos lá. Seguinte, ó. A gente está aqui com a parte de planejar. Muito bom. O que significa planejar? Vamos colocar algumas palavrinhas aqui que está dentro do planejar. Planejar é você definir o problema. Acho que eu vou passar em cada uma delas. Ó, você tem aqui, ó, a definição do problema. O que é uma boa definição do problema? Tem que tomar muito cuidado na definição do problema, que é o seguinte. Às vezes a gente quer resolver um problema ou fazer um projeto de melhoria com relação a algo que a gente quer melhorar. E a definição do nosso problema é simplesmente o contrário da solução. Não sei se vocês já viram algumas definições de problemas do tipo falta padronização, né? Se o problema é falta padronização, qual que é a solução? Padronizar, né? Então tem que tomar muito cuidado quando você define um problema. A definição do problema não pode ser o contrário da solução, tá? Se falta padrão, padroniza, né? Então assim, uma dica que eu dou na definição do problema, sempre tenta definir os seus problemas com alguma coisa voltada a desempenho, a métrica, tá? Então, por exemplo,
Sempre quando falar em desempenho, pense em algum tipo de performance. Então, algum tipo de produtividade, né? Alguma taxa de retrabalho, né? Alguma taxa de defeitos, né? Então, pensa sempre em taxas, assim, em performance, tá bom? A cada 10 entregas, 2 no prazo. Então, pensa sempre em performance, tá bom? Esse é o grande segredo, assim, de você definir um bom problema, tá? Se você já define o problema como o contrário sendo a solução, e aí você já está pulando para a causa, né? Você já está falando que o problema é falta de padrão. E nem sempre a causa é a falta de padrão. Então, a causa você vai descobrindo durante o processo, tá bom? Então não pode pular para a solução. Então, se você já viu alguma definição de problema aí escrito assim, falta padronização, provavelmente você está pulando para a solução, tá? Então, aqui no planejar, você vai definir o problema, você vai aqui analisar como funciona hoje, né? Como hoje. Como assim, como hoje? Como funciona o processo hoje? Como funciona as etapas, né? O fluxo das informações? Quem entrega para quem? O que entrega, né? Produto, informação, serviço. Então, como é feito hoje? Tem que tomar um cuidado nesse momento de quando você for descobrir como é feito hoje, até porque para você identificar o problema, você tem que saber como é feito hoje, né? Quando você vai coletar essa informação, tem que tomar muito cuidado, que às vezes as pessoas, quando começam a comentar como funciona o processo hoje, elas podem comentar como deveria ser e não como é a vida real. Então, assim, você tem que realmente ir ao Gemba, ir onde as coisas acontecem, fazer diversas perguntas e realmente descobrir como funciona hoje, independente de ter problemas. Na verdade, você quer encontrar os problemas, né? Então, você tem que deixar as pessoas bem à vontade de falar dos problemas quando você está fazendo essa parte de como é hoje, combinado? Legal. Nessa parte de planejar, você também vai mostrar aqui a análise de causa, né? Ou seja, quais são as potenciais causas desse problema, dessa situação, né? O porquê que isso acontece? Então, você tem aquela técnica dos 5 porquês que você pode usar aqui, né? Então, por que que isso aconteceu? Por quê? Por quê? Porque vai perguntando diversos porquês, né? Até você chegar em alguns momentos que fica difícil a resposta. E às vezes a resposta não é nem a você que vai dar ou a equipe que está trabalhando com você, é uma outra pessoa. Então vocês correm atrás dessa outra pessoa, conversa com ela, descobre os motivos, tá? Um dos grandes segredos assim também do PDCA e do DMAIC, tá? Durante o processo de você fazer essa metodologia, fazer essa execução, é um processo também de desenvolvimento de pessoas, tá? Então não faça isso sozinho, tá? Faça isso em equipe. Né? As pessoas que estão ali participando desse PDCA, né, e desse DMAIC, elas estão também aprendendo, não só sobre a metodologia do PDCA, para não pular para a solução, como também estão aprendendo sobre o processo, sobre a empresa. Então eu até brinco, né? Já teve um caso assim, em uma empresa que alguns funcionários eles estavam comentando lá na reunião diária, né, que eles não tinham treinamentos, né, a empresa não proporcionava para eles diversos treinamentos, né, aí a gente até descobriu que tipos de treinamento e eles mesmos falaram, treinamento sobre a própria empresa, sobre os processos, sobre os produtos, né, e aí uma sacada que uma pessoa teve foi o seguinte, poxa, já que a gente está, por um lado, a gente quer treinar as pessoas, né, oferecer cursos, oferecer conhecimento, e por outro lado, a gente está cheio de problemas dentro da empresa, a gente está cheio de matéria-prima, né? Eles falavam que os problemas são matéria-primas para você fazer diversos PDCAs, né? Então a gente começou a trazer o programa de melhoria contínua, o programa de você resolver problemas, junto com essa questão de treinamento. Então a pessoa resolver um problema, ela acaba sendo treinada naquela situação, naquele processo, naquele problema, em análise de causas. Então você participar de um processo de solução de problemas, né, como um ciclo PDCA ou ciclo DMAIC, isso também te desenvolve como pessoa, tá? Então usa o PDCA na sua organização também para desenvolver pessoas e não apenas para resolver problemas, tá bom? Então, descoberto as causas, né? A gente está aqui no planejar ainda. E aí a gente promove aqui, a gente pensa como vai ser o amanhã. Como será, né? Ou seja, depois que você descobriu as causas, entendeu como funciona o processo hoje, você já sabe onde atuar. Então você vai fazer um planejamento de ações, né? E vai falar como vai ser no futuro, né? Com o problema resolvido. Então você vai ter o como vai ser no futuro e o seu plano de ação.
Beleza? Então tudo isso aqui, ó, pessoal, tudo isso ele tá dentro do planejar. Muito bom, legal, ótimo. Agora já falamos do planejar, vamos falar do do. O do é um pouquinho mais simples, tá? O do é a parte de executar, né? Deixa eu até colocar entre parênteses aqui, executar. Ou seja, o plano aqui em cima que a gente desenvolveu, esse plano de ação aqui, ó, que a gente está falando, a gente vai executar esse plano. Então é muito importante no seu plano de ação você ter prazo, você ter responsáveis, você ter suportes, né? Quem pode ajudar, né? Nessa responsabilidade. E aqui, ó, tem que tomar um cuidado. O que acontece? O responsável, tá, das ações não necessariamente é a pessoa que faz a ação. Isso tem que estar bem claro quando você faz um ciclo PDCA, tá? Ser responsável por uma ação é que você é o líder daquela ação, ou seja, você vai ter que se preocupar se aquela ação está acontecendo no prazo, se não está acontecendo no prazo, se as pessoas que vão executar aquelas ações foram já comunicadas, se elas estão fazendo, se elas estão tendo dificuldades, se elas precisam de apoio, de suporte, tá bom? Então você vai ser como se fosse um líder daquela ação, tá? Isso que é o responsável, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outra coisa que eu vejo para passar de dica para vocês que é muito importante é o seguinte: quando você faz uma lista de ações aqui, né, de prazos e responsáveis, né, tem que tomar cuidado que você está às vezes no meio de uma equipe fazendo lá o seu PDCA, né, fazendo lá o seu processo, a sua metodologia, e aí lá na sua equipe tem, digamos, 5 pessoas na sua equipe. E aí, quando vocês começam a fazer a lista de ação, vocês colocam ação para outras pessoas, né? Então, nenhuma dessas 5 pessoas está responsável por uma ação. Isso é um engano, tá? Por isso que eu volto a repetir. O responsável pela ação não necessariamente é a pessoa que executa essa ação, é a pessoa que vai gerenciar, que vai monitorar, que vai liderar essa ação. Por isso que, sempre quando você fizer um PDCA em equipe, digamos que nessa equipe tenham 5 pessoas, essas 5 pessoas devem estar nesses prazos, nesses responsáveis, combinado? Não coloque o nome de outras pessoas que não estão participando do PDCA. Por quê? Sempre quando você vai executar uma ação, executar uma atividade, você tem que saber quais são os motivos dessa ação, né? E aqui eu vou até colocar um segundo ponto aqui, ó, que são os motivos. Como que eu descubro qual que é o motivo dessa ação? Essa ação ela tem que estar vinculada lá em cima com as causas que você identificou. Lembra na fase de planejar que você identificou os problemas, identificou as causas, identificou o que tem que ser atacado para melhorar? Todas as ações têm que estar vinculadas a essas causas. E as únicas pessoas que conhecem toda a história, todo o sequenciamento do PDCA é quem está participando no PDCA. Então, de nada adianta você pôr um prazo e um responsável para uma outra pessoa que não sabe qual que é o projeto, não acompanhou a análise dos dados, não acompanhou a descoberta das causas, não acompanhou quais são as ações propostas, então é muito difícil. Então você como líder daquela ação, você é o responsável em comunicar, né, em gerir, em chamar as pessoas responsáveis para fazer aquela execução e fazer elas realmente implementar aquilo lá, tá bom? Então você vai ser responsável por mostrar o problema, mostrar as causas, mostrar os motivos, tá? De nada adianta simplesmente colocar lá um relatório que não vai acontecer. Ótimo? Então é isso, a fase da execução é muito importante você ter o prazo, o responsável e os motivos das causas, né? Outra dica que eu dou aqui para quando você for fazer a execução, pensa sempre assim, ó. O do, ele faz o quê? O do é a fase onde você vai sair do ponto de como era hoje até o ponto de como será. Ou seja, o do, ele vai transformar o hoje no estado futuro, tá? Então, você fica analisando, quanto mais perto você tiver do como será, mais você está executando essa fase do do, tá? Esse como será, tem que tomar um cuidado, que às vezes você quer mudar no meio do caminho, tá? Só que esse como será, ele tem que ser exatamente igual ao como será na fase de planejamento, combinado? Então, essa é a fase do do, a fase de execução. Ótimo. Beleza, pessoal, falamos aqui do do. Já falamos da fase de planejar, né? Do, agora tem essa parte aqui, ó, de check e act. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Desenhar aqui, ó. Então a gente tem o check,
e o ACT. Que é o seguinte, cheque é você checar. O que é você checar? É o seguinte, lembra que você, lá no planejamento, você definiu o seu estado futuro? Ou seja, como você quer ser no futuro? Você definiu. Eu quero ser um futuro A, por exemplo. A gente definiu o futuro A. Porém, o que aconteceu? Depois de você executar as ações que a gente passou pela fase do do, a gente percebeu que a gente não chegou num futuro A. A gente chegou num futuro... Opa! Mesa digitalizadora. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se foi. Aí, show. Foi. Bom, então a gente chegou, em vez do futuro A, a gente chegou num futuro B. Ou seja, a gente não chegou no futuro que a gente queria. Então, o que acontece? Se a gente não tiver essa fase de verificar, monitorar se a gente realmente está chegando onde a gente gostaria de estar, a gente nunca vai saber. E aí, como que a gente faz essa descoberta, né? Esse futuro A, futuro B? Como a gente descobre que a gente não chegou? Primeiro, né? Seria muito importante se você conseguisse determinar em termos de números ou métricas o que é o seu futuro A. Digamos que o seu futuro A, antes você tinha, digamos, uma taxa de retrabalho de 15% e no futuro você queria uma taxa de retrabalho de 5%. Você quer melhorar aí em 3 vezes a sua taxa de retrabalho, legal? Ótimo. E aí você consegue medir. Você consegue ter um indicador dessa taxa, digamos que ela começou aqui com 15%, aí você executou, na primeira semana ela caiu para 13%, na segunda semana ela caiu para 8%, aí na quarta semana você atingiu 4%, na outra semana conseguiu manter 3%, na outra semana 5%, e aí você conseguiu manter esse indicador na sua meta de 5%. Tá? O que acontece? Quando você tem um indicador e tem uma métrica relacionada ao seu objetivo, né, ao seu estado futuro de onde você quer chegar, você consegue realmente verificar se você realmente atingiu ou não o resultado esperado, tá? Se você atingiu o resultado esperado, ótimo, parabéns a todo mundo, atingimos o resultado. Continue monitorando por algum tempo, tá? Caso você perceba que você checou, verificou e mesmo assim você não atingiu a sua meta, aí a gente entra nessa fase de act ou fase de agir. Essa é uma fase onde você vai fazer diversos ajustes, tá? Para o seu ciclo PDCA funcionar. Que tipo de ajuste? Vamos lá. Digamos que você não achou essa meta aqui, não é que você não achou, né? Você não atingiu essa meta aqui de 5%, digamos que você ficou em 10%, 11%. O que a gente deve fazer? Primeiro, a gente deve fazer alguns questionamentos, né? Primeiro questionamento que a gente tem que fazer é se realmente a gente descobriu quais eram as causas dos problemas. Será que a gente fez uma boa análise, né? Então você tem que analisar novamente. Não é que você vai refazer todo o trabalho, você vai continuar analisando o que você já começou analisando. Pode ser que você tenha algumas causas de alguns problemas que você não percebeu, só que elas ainda acontecem. Então você vai analisar novamente, você vai planejar novamente, você vai pensar no seu estado futuro com novas ações, né? Então aqui é quando você faz o ciclo do PDCA. Então vamos falar aqui, ó, PDCA. A gente começou no P, veio para o D, para o C e agora a gente está no A, certo? Então eu vou fechar aqui, ó. Então a gente começou aqui no P, ó. O que a gente está fazendo agora na fase A, ó? A gente está tomando a decisão se a gente reabre o ciclo. Entenderam? Então, se a gente tomar a decisão que a gente não atingiu a meta, não resolveu o problema,
não conseguiu conquistar o resultado esperado pelo projeto de melhoria, a gente vai reabrir o nosso projeto. A gente vai voltar para a fase de planejamento. Só que a gente vai começar do zero? Não. A gente vai voltar para o mesmo lugar onde a gente tinha começado o nosso planejamento, para descobrir novas causas, novas ações, e aí seguir o mesmo processo, o mesmo fluxo. Legal? E aí você vai seguindo esse ciclo até você atingir o seu objetivo. E aí você pode partir para um próximo problema ou uma próxima ação. Beleza? Pode acontecer daqui um tempo, dali 3 meses, 6 meses, daqui 3 anos, esse problema voltar a acontecer. Então, se você tiver bem documentado esses documentos, esses arquivos, esses estudos, é muito importante por causa de 2 motivos. Primeiro, é um documento que você pode transferir conhecimento para as pessoas novas que vêm trabalhar nessa área, que não conhecem desse problema, dessa situação, tá? E é também um documento para você usar como matéria-prima lá na frente, daqui 2 anos, né? Se acontecer o mesmo problema dos retrabalhos subirem muito, você pode usar esse documento também como base de uma análise passada. E às vezes descobrir algo que vocês determinaram no passado e que hoje não está sendo respeitado, tá bom? Então é muito importante essa fase também do ACT, tá? E aí nessa fase, né, além de você fazer toda essa parte aqui, é muito importante quando você chegar no ACT e ver que não precisa de nenhum ajuste, aproveita esse momento para você padronizar as atividades e principalmente, pessoal, comunicar todo mundo. A partir do momento, eu vou até separar em dois blocos aqui, ó. A partir do momento que você percebeu que você atingiu o resultado e que você realmente resolveu o problema, significa o quê? Significa que você detém conhecimento suficiente para resolver esse tipo de problema. Você descobriu o problema, analisou os dados e fatos, análise, descobriu o que está causando o problema e descobriu como solucionar esse problema. Então, nada mais justo de que você compartilhar esse conhecimento com a organização. Então, padroniza o processo, ou seja, modifica o processo para o processo que vocês definiram, seja o processo a ser seguido pela empresa, e também comunique a todas as pessoas que têm algum tipo de interesse, ou comuniquem as pessoas para elas não cometerem os mesmos erros no futuro, tá? Então, essa é uma parte que falta muito nos ciclos, né, PDCAs aí como um todo, tá bom? Então, vou fechar aqui o nosso ACT. E aí, só uma dica que eu dou aqui, ó, do PDCA, que é o seguinte, tá? Aqui você tem diversos exemplos, né, de PDCA. No PDCA você tem, por exemplo, aquela metodologia A3 para solução de problemas, né? O que é o A3? O A3 é uma metodologia para você solucionar problemas. O próprio A3, ele é construído com base no PDCA, né? Que mais? Se você pegar, por exemplo, gerência de projetos, né? Se você pegar, por exemplo, toda aquela parte de gestão de projetos, né? De gestão de custos, gestão de cronogramas, pode perceber que também tem PDCA. Você primeiro planeja, você executa o que você planejou, você checa, aí você ajusta, aí você continua. Então o PDCA, pessoal, além de ser conhecido como uma metodologia, como uma sigla, o PDCA nada mais é do que uma forma de você trabalhar. É uma habilidade, é uma técnica que você tem, que você pode usar tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então a gente fala muito que essas técnicas, né, essas técnicas elas têm o poder, digamos, de desenvolvimento pessoal e profissional, tá? É uma habilidade que, por exemplo, dificilmente você vai encontrar, por exemplo, alguém no mercado de trabalho falando assim, ó, contrato alguém que tem conhecimento em PDCA. Não, dificilmente você vai encontrar uma vaga com essa descrição, mas pode ser que tenha, tá? Mas eu tenho certeza que quando você tiver ali na entrevista, né, do emprego ou no novo desafio que você está atuando, se você não demonstrar que você tem o PDCA como uma habilidade pessoal sua, uma habilidade profissional, dificilmente você vai conquistar uma vaga, tá? Principalmente nessa área de melhoria contínua, área de qualidade, tá? Então é muito importante que você conheça o PDCA e que você use ele independente de estar falando sobre ele, sabe? Tem que ser uma habilidade sua, tá? Então a dica que eu dou é sempre lembre esse negócio de pular para a solução. Poxa, será que eu estou pulando para a solução? Deixa eu voltar e deixa eu fazer um PDCA aqui, né? Então é algo que tem que vir de você, tá bom? Então aqui, ó, falamos do Jump to Solution. Aqui nós estamos com a nossa live. E aqui a gente falou do nosso PDCA. Vou fechar aqui só para a gente organizar. Aí, legal. Então a gente está. Primeiro documento foi o Jump to Solution.
segundo documento aqui foi o PDCA. Agora vamos falar do nosso DMAIC. E aí a gente fala também das diferenças entre os dois, tá? O DMAIC é o seguinte, eu vou passar um pouquinho mais rápido, que assim, toda a parte do PDCA que eu falei para vocês, ela também se aplica ao DMAIC, tá? Então, para eu não ser, digamos, repetitivo nessa questão de, enfim, explicar o que funciona cada etapa, é o seguinte. Existem no mercado, ele ficou conhecido como o quê? O DMAIC, ele ficou mais conhecido para utilizar em projetos Six Sigma, ou seja, projetos que utilizam estatística, tá? Que utilizam dados, beleza? E o PDCA, ele ficou mais conhecido para problemas, por exemplo, relacionados a Lean, né? Problemas relacionados de forma qualitativa. São problemas que às vezes dificilmente você coleta dados, só que de uma forma subjetiva você consegue resolver um problema. Então, no mercado eles ficaram mais conhecidos nesse sentido, tá? Até porque o DMAIC ele foi utilizado para o projeto Six Sigma e o PDCA, né, e o A3 não, tá bom? Porém, os dois, pessoal, é assim, enfim, eu falo isso e não tenho, eu falo e sempre vou repetir isso daqui. Eles são iguais, tá? Qual que é a única diferença deles? É simplesmente as letras. É simplesmente o checklist que você tem, tá? É simplesmente essa é a diferença. Mas os dois, tá? Independente do PDCA, independente do DMAIC, qualquer um dos dois, eles fazem você não pular para a solução, analisar bem um problema para tomar uma atitude, tomar uma solução, tá bom? A única diferença que você vai encontrar no mercado é que o DMAIC ele é utilizado mais para projetos que coletam dados, estatística, controle estatístico de processo. Mas, diferente disso, não tem nenhuma diferença. Guilherme, eu posso usar o PDCA ou o DMAIC? Qual que eu uso? Qualquer um dos dois, tá? Se você gostar mais da sequência de letras que eu te falar do DMAIC, gostou mais do DMAIC porque te lembra melhor, você decorou de uma forma melhor, é mais fácil para organizar suas ideias através do DMAIC? Ótimo, usa o DMAIC. Ah, eu gostei do PDCA, da sua explicação, usa o PDCA. Não tem problema algum. Independente das duas, o PDCA também está dentro do DMAIC. Vamos provar para vocês? Vamos lá. Ó. A gente tem a fase de definição, que é o D. A gente tem a fase do medir, que é o measure, que é o M, né? A gente tem a fase do analisar. E a gente tem a fase, o I aqui, deixa eu descer aqui, do improve. Opa, é que eu falei, que é em inglês, né? Mas é improve, mas é o de melhorar, tá? Melhorar. E a fase final do C, que é o controlar, controle. Ou control, né? Controlar. Vamos lá. Vamos lá, vamos entender o PDCA aqui no meio, ó. Definir, o que é o definir para vocês? Definir é igual a parte de planejar. Você vai definir qual o problema que você está atuando, tem que tomar cuidado com a descrição do problema. O problema ele tem que ser relevante para a organização, né? Às vezes a gente pega alguns conteúdos de PDCA e não está descrito lá na fase do planejar que o problema ele tem que ser um problema relevante para a organização. E no DMAIC, na teoria, né, em algumas fontes, está escrito, ó, na fase de definição você tem que definir bem o problema, porque tem que ser um problema relevante para a organização. Então, a palavra definir te ajuda a lembrar disso, tá? Mas não significa que no P do PDCA não é para você fazer isso, tá bom? As duas tratam da mesma forma, toma muito esse cuidado. O P do PDCA também tem que definir um bom problema, um problema que realmente está causando um impacto, uma dor para aquele departamento, para aquela organização. Então, o definir é a mesma coisa, tá bom? Você vai planejar, vai definir qual problema você vai atuar. Ótimo, legal. Depois do definir, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir na fase de. Opa! Pessoal, não sei porque a minha mesa digitalizadora ela está com mau contato. Vamos ver aqui se volta. Senão eu vou falando mesmo, não vou desenhando não.
Acho que não vai voltar a minha mesinha. Bom, vamos. Eu vou finalizando aqui mesmo na. Bom, vou finalizar aqui na. Vou tentando, eu vou falando aqui. Se voltar, a gente continua. Eu vou continuar desenhando aqui pra vocês, tá bom? Bom, seguinte, ó. O que significa essa fase aqui de. Acho que voltou e não voltou isso? Eu mexi no mouse. Pessoal, vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá? Qualquer comentário, pode colocar aí no chat que eu vou respondendo vocês, tá bom? Eu respondo os comentários aí pra vocês, as dúvidas que cada um tiver, sem problema algum. Beleza. Bom, vamos lá. A fase de medir é o seguinte, comparando ela com o PDCA, por exemplo, tá? Você vai fazer o quê? Lá no PDCA, a gente fez o quê? A gente foi atrás dos dados, foi atrás dos fatos, a gente analisou o estado atual, né? A gente coletou informação, coletou dados. Aqui no DMAIC, o que é a fase medir? A fase medir é você ir ao Gemba, onde o local onde as coisas acontecem, e coletar dados, coletar informações, né? Então, sabe aquele indicador da taxa de retrabalho que eu mostrei para vocês ali no PDCA? É como se fosse você pegar esse medir, ir lá na produção e medir realmente a taxa de retrabalho por um período de tempo, tá? Então você vai medir essa taxa de retrabalho. E aí você vai analisar. O que é o analisar? Analisar é descobrir as causas, né? Descobrir os motivos daquela taxa de retrabalho estar alta ou fora de controle, tá bom? Muito na estatística, no Six Sigma, a gente fala muito em fora de controle ou dentro de controle, tá? Existe uma faixa, né, no controle estatístico de processos que a gente chama de limite superior, tá? Seja ele de especificação ou de controle, vamos deixar o de controle aqui por enquanto. Então você tem um limite superior de controle e um limite inferior de controle. E aí digamos que a sua taxa de retrabalho, ela vem aqui ó, no meio, ó. Às vezes ela sobe, às vezes ela desce, ela está nessa faixa, né? Se ela está dentro de uma faixa aceitável, você fala que está dentro de controle, está sob controle. Porém, se você tem essa sua faixa determinada e você, quando mediu, ela sobe dessa faixa, né? Ela está com outro nível, certo? Fora dessa faixa, você fala que está fora de controle. Então, para o DMAIC, você tenta descobrir quais são esses motivos, né? Enfim, dessa taxa, dessa medição, desse problema estar fora de controle, tá bom? E aí você faz o quê? Depois de analisado, não voltou mesmo, pessoal. Estou tentando voltar aqui, mas não voltou. Beleza. Depois de analisado, o que vai fazer? Você vai melhorar, que é o improve, né? Vocês estão vendo aí improve, que é a melhoria. Então, você descobriu as causas, descobriu os problemas, você vai atuar nesses problemas, atuar nessas causas, tá? E aí, o que é o controlar? O controlar vem depois. Depois que você atuou nas causas, depois que você melhorou, você vai perceber que nesse seu gráfico de controle estatístico aí de processo, nesse seu gráfico dessa taxa de retrabalho, você vai perceber que essa taxa de retrabalho agora está dentro da faixa da zona de controle. E aí você vai manter isso sob controle de um certo período de tempo. E aí existem algumas técnicas que você usa quando esse negócio fugir do controle, ele dá um alerta para as pessoas. Então lembrando do outro caso do PDCA, né? Onde a gente tem a fase do P. O P ele está exatamente nessa fase de você definir, medir e analisar. Então você tá dessas três você tem o P, tá bom? O melhorar é o do, né, de você realmente executar as ações, tá? E o controlar é o check, né? Aí o act, né, que é o agir, ele não está especificamente aqui falando do agir, mas ele está dentro do controlar, tá? Controlar significa você também agir quando alguma coisa sair fora de controle. Então assim, ó, independente das técnicas, independente, ó, voltou pessoal, independente de todas das duas técnicas PDCA ou DMAIC, não se preocupem com esse nome. O importante é vocês gravarem e identificarem quais são as habilidades e qual o sequenciamento de etapas que você tem que fazer. E é sempre importante lembrar do seguinte: nunca pulem para a solução. Nunca façam o jump to solution. Se você vai usar o DMAIC, se você vai usar o PDCA, ou se você usar uma outra sequência que você mesmo crie, só que não pule para a solução, eu defendo essa sua ideia, eu defendo essa sua sigla,
vai com tudo aí para resolver os problemas de uma vez por todas, tá bom? O importante é você não pular para a solução e não fazer uma análise muito mal feita, tá? Outra dica final que eu dou, assim, independente das ferramentas, é o seguinte: faça o PDCA e o DMAIC, tá? Ou qualquer outra metodologia que você for usar para projeto de melhoria, de solução de problemas, é o seguinte: realmente não pule etapas, tá? Realmente faça etapa por etapa e bem feito, de forma séria. Não tem como você solucionar um problema de forma muito rápida, simplesmente sentado na sua cadeira, sozinho, com meia hora, pegar e tentar resolver o problema. Não, tá? E também outra coisa que eu falo é o seguinte: evitem só usar essa metodologia para documentar. Às vezes, as pessoas cobram vocês o seguinte: ó, precisamos fazer um PDCA, precisamos fazer um DMAIC, precisamos documentar um DMAIC, precisamos documentar uma solução de um problema. Aí o problema já foi analisado, já foi solucionado, já tem proposta de ação, já tem tudo. Você simplesmente pega o formato DMAIC, coloca as informações lá e pronto, está pronto o seu DMAIC. Não. Use o DMAIC e o PDCA não como documentos, e sim como mentalidade, tá bom? Como habilidade que você usa no seu dia a dia. Essa é a dica final que eu dou, tá bom? Então, pessoal, no mais, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Foi uma pergunta de um aluno, essa live. Essa live foi um pouquinho diferente de todas as lives que a gente vem fazendo, né? Eu trago mais estudo de caso, eu trago mais alguma boa prática. Essa realmente foi dedicada a um aluno aí que pediu para entender um pouquinho mais sobre o que era o PDCA, o que era o DMAIC. Espero que vocês tenham, de alguma forma, macro, pelo menos, entendido como é que funciona esse mundo aí, por que ele serve, algumas dicas aí da nossa experiência, da nossa vivência aí para vocês também, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Qualquer mais dúvida, só deixar aí também do ladinho, tá? Muito obrigado pela participação, uma ótima noite a todo mundo. Até a próxima terça-feira.